As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. São centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos. O MP Cidadão continua mostrando a atuação do MPRJ em todo o estado. O MPRJ recomendou que as cidades de Seropédica, Paracambi e Japeri, que fazem parte da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, elaborassem um plano de monitoramento dos casos clínicos de Covid-19 a fim de garantir a segurança da população dessas regiões. No início dessa pandemia, todos os municípios eles decretaram estado de calamidade e tiveram que restringir as atividades econômicas, a mobilidade urbana dentro dos seus territórios para evitar a transmissão desenfreada da doença. Após um período de quarentena, do que a gente chama de quarentena, agora os municípios estão avaliando o comportamento da curva de transmissão da doença e os municípios, através de seus gestores, respectivos gestores, decidiram que seria chegado o momento de começar a flexibilizar essas medidas restritivas de direitos. O Ministério Público vem acompanhando de perto essas medidas de flexibilização da quarentena, das providências que serão adotadas pelos municípios para poder dar segurança ao cidadão. O Ministério Público vem exigindo dos municípios que eles elaborem um plano de monitoramento de todos os pacientes de Covid com sintomas leves da doença. Não basta a gente controlar apenas aqueles pacientes que vão se internar, que agravam, que geram um risco de óbito. Nós precisamos também acompanhar a evolução dos pacientes clínicos, os doentes leves, com sintomas leves, que devem ficar nas suas casas em isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. Os protocolos nacional e estadual a respeito do assunto, eles estabelecem que os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde e demais agentes de saúde devem acompanhar, monitorar a cada 48 horas todos os pacientes de Covid que apresentem sintomas leves, inclusive as pessoas que tiveram contato com essas pessoas. O papel do Ministério Público tem sido de cobrar os municípios que cumpram esse protocolo de monitoramento adequado dos pacientes a cada 48 horas, ligando para os cidadãos, perguntando sobre os seus sintomas, acompanhando a evolução dos mesmos e, se necessário, encaminhando eles para uma reanálise numa unidade de saúde. É importante registrar que esse monitoramento a cada 48 horas, ele cai para cada 24 horas para as pessoas em grupos de risco. É isso que cada município tem que fazer e é isso que o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou aos municípios de Seropédica, Paracambi e Japeri para que seja cumprido esse protocolo, para que dê garantia, segurança aos cidadãos desses municípios de que eles possam retornar aos seus trabalhos com segurança e com uma transmissão controlada, o que a gente chama de uma endemia controlada e não mais uma epidemia da doença. No sul fluminense, em Volta Redonda, o MPRJ obteve da Justiça a garantia de implantação de uma central de atendimento telefônico no Hospital Regional Zilda Arnes, para que os parentes de pacientes internados na unidade de saúde tenham notícias sobre a evolução do tratamento da Covid-19. A gente identificou a necessidade da implantação dessa central de atendimento depois de uma série de vistorias, de reuniões, e também por conta do recebimento de várias reclamações através do sistema de ouvidoria do Ministério Público e também de notícias publicadas na imprensa local e regional. Na verdade, a Covid ela é uma doença que apresenta uma série de características, dentre elas o contágio muito fácil. E por conta dessa facilidade de contágio, os pacientes acometidos pela Covid,
eles não podem ficar nem com acompanhante, nem podem receber visitas de seus familiares. Isso traz um desafio muito grande para as unidades hospitalares, porque é preciso passar informações aos familiares sobre o estado de saúde de seus parentes que se encontram internados. Por conta disso tudo, o Ministério Público detectou a necessidade de implantação de uma central para atendimento aos parentes das pessoas internadas nessa unidade de saúde. A implantação dessa central de atendimento pelo Hospital Regional Zilda Ardes possibilitou uma melhora significativa no recebimento de informações pelos familiares das pessoas internadas naquela unidade de saúde. E essa central, na verdade, passou a ser composta por algumas linhas de telefone, alguns auxiliares administrativos coordenados por um médico. E uma outra medida interessante adotada pela unidade depois da provocação do Ministério Público foi a disponibilização de tablets para a realização de videochamadas entre os pacientes que se encontram lúcidos e com boa capacidade de comunicação e seus familiares, permitindo uma humanização no tratamento desses pacientes e permitindo que os familiares tenham notícias, não só médicas, mas também possibilidade de contato visual e de uma conversa através de vídeo com os seus parentes, que foi uma medida que a gente entende muito importante para a humanização do atendimento nessa unidade de saúde. Mesmo depois da implantação dessa central de atendimento, o Ministério Público continua fiscalizando o funcionamento da entidade. A pedido nosso, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro já realizou algumas fiscalizações desde que essa unidade passou a ser referência no atendimento de pessoas acometidas pela Covid. E o Ministério Público segue atento e chegando novas notícias de irregularidades no funcionamento do hospital, o Ministério Público vai adotar todas as medidas necessárias para que a população e os pacientes sejam atendidos da melhor maneira possível.